Pode continuar. Perfeito, ótimo. Então tá bem. O que a gente tem feito, já tem feito desde 2022, né? A gente tem uma experiência aí de 3, 4 anos para fazer essas aferições, é tirar fotos aéreas com drones e depois usar um software de inteligência artificial que identifica automaticamente as cabeças, né? Então, o número que a gente disponibiliza é o momento do pico, o momento em que tinha mais pessoas no ato, e a gente não tenta, por exemplo, calcular se pessoas estavam debaixo de árvores ou de marquises. Então, tem, claro, como qualquer método científico, tem algumas limitações, né? Mas isso é próprio de qualquer método científico. Agora, o valor que a gente tem uma margem de erro precisa, o que é algo que outros métodos não oferecem, né? Então, por exemplo, em Copacabana, a Polícia Militar falou em 400 mil pessoas. Eles não apresentaram método algum. A gente calculou 18 mil, o nosso método tem uma margem de erro de 12%, né? Então, nessa manifestação agora que teve na Paulista, a gente calculou 45 mil pessoas, 44,9, né? 45 mil pessoas com essa margem de erro de 12%, o que dá entre 40 mil e 50 mil pessoas, por volta disso, né? Isso é compatível com números que outros métodos deram. Por exemplo, o Datafolha falou em 55 mil, é compatível com o valor que a gente está dando, dado a margem de erro deles e da gente, né? Se você somar as duas margens de erro. 45 mil pessoas, que é o que a gente calculou, não é pouca gente, Ítalo, é bastante gente. Quem esteve na manifestação ontem viu. O Bolsonaro conseguiu levar bastante gente para Paulista. Acho que isso precisa ser levado bastante em conta. Mas, de fato, quando você faz uma foto de cima do carro de som, aquele ângulo favorece muito, porque parece que não tem buraco nenhum, né, na manifestação. As fotos de drone, elas são mais precisas, porque elas são exatamente de cima. Você percebe os pontos em que você tem mais aglomeração e o ponto em que você tem buracos, né, na manifestação. Então é isso, a gente está bastante seguro do valor que a gente deu, 45 mil pessoas. Como eu estava dizendo, 45 mil pessoas numa manifestação não é pouca gente, mas é comparável com um jogo de futebol, com um jogo grande, vamos dizer, de futebol. Qualquer São Paulo e Corinthians, qualquer Palmeiras e Corinthians, com certeza leva mais gente para um estágio aqui em São Paulo do que uma manifestação como essa. É isso, é um Morumbi lotado então aí na Avenida Paulista. Professor Márcio, só para a gente reforçar como esse sistema precisa ser preciso, né? Tem que trabalhar aí com todo o rigor científico. Ele começou a ser usado, você pode até me corrigir, com pecuaristas, né? Para fazer ali a contagem de cabeças de gado, e a gente sabe como esses pecuaristas precisam ali ter o controle exato, né? Das suas criações, né? Isso significa dinheiro, né? E a gente sabe que eles são muito rígidos, né? E preocupados com isso, né? Para entender ali como é que está a dinâmica de reprodução, a movimentação desses animais. É isso mesmo? É isso, tem que ter uma certa precisão, e claro, como qualquer método científico, isso tem limitações, mas a grande vantagem de você estar usando um método científico, é que é replicável, né? Qualquer pessoa pode replicar o método que a gente está usando e contrapor os valores, né? Então, o nosso método, a gente sabe exatamente que ele tem uma margem de erro. Qual é essa margem de erro? A margem de erro é de 12%. E isso dá uma grande vantagem, o fato da gente saber qual é a margem de erro. Qualquer outra pessoa ou qualquer outro grupo pode fazer algum outro método que considere mais preciso ou menos preciso para comparar com o nosso. Durante um bom tempo, só a gente estava fazendo, né, a aferição com método científico. Agora, eu acho que positivo, né, que outros grupos, como o Datafolha, o Poder 360, têm feito usando métodos independentes. Isso possibilita com que a gente compare os números. Então, isso que eu estava dizendo, né? Os métodos, eles estão
eles estão compatíveis. Quando a gente fala 45 mil e o Datafolha está falando 55 mil, dentro da margem de erro nossa e deles, isso está batendo, né? Então, qualquer pessoa que fale, ah, não, na verdade tinha 1 milhão de pessoas na Paulista, ou tinha 100 mil pessoas na Paulista, precisa apresentar o método deles para que a gente possa comparar, né? Então, para todos os efeitos, a gente está garantindo aí que a gente tem o número que a gente está oferecendo é um número preciso, que tem um método. Enfim, esse método que a gente está usando com contagem algorítmica, ele foi testado não só pela gente, por vários outros atores, né? Você está lembrando aí, os pecuaristas, mas tem, né, originalmente o software que a gente está usando, ele é de uma universidade. Nessa universidade eles treinaram, né, um software de inteligência artificial. Ele funciona assim, né, ele é treinado e testado, e aí eles também fizeram esse treinamento, esses testes. A gente melhorou quando a gente pegou, né, o método para usar aqui na Universidade de São Paulo, no SEBRAP, né, a gente melhorou eles com outras imagens mais próximas, mais parecidas com imagens que a gente está usando em loco, né, com os drones, e isso melhorou a precisão, e agora a gente tem esse valor com 12% de precisão, que é uma precisão bastante boa. Lembrando que a gente não está tentando, por exemplo, calcular quantas pessoas entraram e saíram no ato, eventualmente pessoas chegaram, foram embora, isso a gente não está tentando medir. Na Avenida Paulista tem alguns pontos em que eles ficam debaixo de marquises, por exemplo, as imagens estão mostrando aí, né? Tem um pedaço que fica onde fica o MASP, ali tem um teto, né? Pessoas que eventualmente estavam debaixo do teto, debaixo de árvores, a gente não está tentando estimar, mas a gente defende que, ok, certamente essas regiões que ficaram cobertas, elas não vão dobrar ou triplicar a quantidade de pessoas que a gente calculou. Certamente o número que a gente está apresentando, ele dá uma margem aí, e o valor real aí de pessoas que estava deve estar bem próximo do valor que a gente está divulgando, que, lembrando, repetindo, foram 45 mil pessoas ontem na Avenida Paulista. É isso, tudo dentro da margem de erro e